Fala, Plastilover, firmeza total? Que é Marcelo Orozco, é um maior prazer estar falando com você mais uma vez. E hoje eu vou tocar uma ideia muito legal com um cara que é espetacular. É esse o nome que a gente tem que dar para o Júnior Facim, da Talk Plástico, um dos pioneiros na internet para trazer conteúdo de qualidade para você que gosta de plástico, para você que é da transformação, para você que é do mercado do plástico. O Júnior já começou no plástico há muito tempo atrás, né? Ele vai contar essa história para nós. E vou falar para vocês querem saber de plástico? Se inscreve nos nossos canais, da Talk Plástico e do Marcelo Orozco. E aí sim, aí você vai ter conteúdo de qualidade, o melhor conteúdo da internet. Júnior, prazer falar com você, seja bem-vindo. Como que estão as coisas? Conta aí, cara, como que é esse negócio da Talk Plástico, como que você começou com isso? Que coisa legal, viu? Fala, Marcelo, bom dia. Cara, uma honra, obrigado pelo convite, estar aqui com você é uma satisfação, né? Você esteve lá com a gente no canal, é um dos vídeos que mais está bombando lá, o pessoal está adorando ver o nosso tema, a gente falou sobre reciclagem, foi muito legal, quero te agradecer, foi muito bacana. Muito legal mesmo, aliás, foi agradeço de muito coração legal. pela oportunidade, foi mágica. E eu te agradeço aqui por a gente estar aqui agora falando um pouquinho também, né, do nosso trabalho e da Talk Plus. Cara, eu sou representante comercial, mexo com matéria-prima, né? E você imagina, na pandemia, 2020, tudo parou, um representante comercial perdendo o pedido, entrou em desespero. E o que eu faço agora? Porque, né, no começo, lá em março, abril de 2020, ninguém sabia, né? O que ia acontecer, como as coisas iam acontecer. E aí eu falei para o meu irmão, cara, vamos começar a fazer uns conteúdos. Não sabia mexer em câmera, não sabia mexer com vídeo, mas a gente se arriscou, começou a fazer algumas coisas, chamou alguns amigos que a gente tinha assim, começamos a fazer algumas lives pelo Insta, e a coisa começou a ganhar corpo, ganhar vida própria, andando, e a Talk Plus hoje, graças a Deus, né, ela tem crescido, a gente tem alcançado bastante gente, né, a gente tem feito um trabalho, tem patrocinadores hoje na Talk Plus, né, que já patrocinam o nosso canal. A coisa tem acontecido numa velocidade bem bacana, né? A gente tem conseguido chamar a atenção de bastante gente. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista com o Dr. Bactéria, ele olhou o nosso canal lá, gostou, falando sobre o plástico, né? A segurança alimentar que o plástico promove, está bem legal também, está lá no nosso canal. E aí é isso, né? E tem sido bem bacana aí fazer esse trabalho. Dá muito trabalho, você sabe disso, né? Dá muito trabalho, edita isso, faz e tal. Grande parte do trabalho é na raça mesmo. Mas, assim, a gente continua realmente pela satisfação da gente perceber que acaba ajudando bastante gente, né? Muita gente que não conhece o nosso segmento acaba recebendo informação de qualidade. A gente ajuda as pessoas, assim, por exemplo, tem alguns casos, né? De pessoas que falam, pô, Júnior, eu vi vídeos seus que me ajudou a separar aqui os materiais e aí hoje eu estou ganhando um dinheirinho porque eu comecei a separar material em cima de alguns vídeos que eu vi seu. E isso dá muita satisfação, é muito legal. Isso é verdade mesmo, né? E a gente não, eu mesmo não tinha ideia assim da necessidade, né? Porque quando a gente mexe com a internet, a gente fala, pô, vou ficar colocando a minha cara aí, será que eu vou alcançar? Será que as pessoas querem ver o que eu estou falando? Sim. E de repente, sim, importa para as pessoas o que a gente está falando, importa para as pessoas o que é tal que Plástico traz de assunto, traz de interesse, as pessoas gostam, se interessam, seguem. E ó, vou falar, se você não segue a gente ainda, se você não está inscrito no canal do Talk Plástico, cara, não perde a oportunidade. O Júnior Facim, ele faz chover na horta de quem precisa. Mas, Júnior, diz uma coisa, cara. Você começou bastante tempo atrás com plástico. Eu acho que no nosso bate-papo você disse que começou lá com PVC. E o assunto Sim. de hoje é PVC. Como que foi Legal. esse negócio do começo da sua vida com plástico? Man? Cara, a minha família, né, entrou no plástico há muitos anos. O meu pai, ele começou a trabalhar, o contato dele com PVC foi na década de 60. Ele foi trabalhar na Plásticos Plavinil, que nem existe mais hoje, era uma empresa de laminados muito tradicional aqui no Brasil, né? E ele era vendedor da Plavinil, ele vendia os laminados de PVC, né, para interior de São Paulo, para Minas Gerais. E ele montou uma fábrica chamada Corte Vivo de composto PVC, que existe até hoje em Santo André. Essa empresa hoje é do meu tio. E era cortar esses laminados de PVC para fazer o vivo do calçado, por isso que chama Corte Vivo.
E aí, com o passar do tempo, esse laminado, como era de PVC, essas sobras dos refiles, né, dos cortes que ele fazia do laminado, das bobinas, começou a juntar. E ele falou: o que eu faço com essa sucata? E ele foi um dos primeiros a reciclar sucata de PVC no Brasil. Então, meu pai começou como um reciclador de PVC, daquele laminado de PVC. Na época tinha muita pouca, né? A resina de PVC ela começou com uma empresa chamada Geon no Brasil, que era do Grupo Matarazzo. Então, era uma coisa muito restrita. Conseguir resina de PVC era uma coisa muito difícil no Brasil nessa época, né? O PVC, querendo ou não, é um polímero meio novo ainda, ele não é um polímero tão antigo. E aí era uma coisa bem arcaica, bem complexa, mas aí ele foi reciclando, as coisas foram acontecendo, foi aumentando, e aí na década de 90, a Corte Vivo começou a fazer compostos de PVC e o que ela faz até hoje. Aí não é mais reciclagem, né, de PVC, são compostos de PVC. Então, trabalhando tantos anos assim na indústria da minha família, né, hoje eu não trabalho mais na Corte Vivo, mas eu trabalhei grande parte da minha vida, e aí fazendo formulações, dando assistência técnica, vendendo composto. E é aquela coisa, quando você está em laboratório, quando você está dando assistência técnica, você aprende muito, né, Marcelo? Aprendendo, né? Porque Aprendendo. dá problema no cliente, você vai lá, acompanha e você aprende, não tem jeito. Entende? A gente começa a entender de formulação, precisa mexer aqui, precisa mexer ali para melhorar uma coisa, para melhorar outra coisa. E aí a gente acaba ganhando muita experiência, né? Então, grandes profissionais hoje que a gente tem no nosso mercado, se você olhar, ainda mais hoje que estão na área comercial, diretores e tudo mais, vieram tudo de laboratório, vieram tudo de assistência Sim, técnica e sim. estão aí hoje no mercado. A Simone e a Adriane, né, as minhas sócias, elas mesmas são oriundas do laboratório, aí É isso passaram para aí. assistência técnica, vendas, desenvolvimento de mercado, né? Acho que é um caminho Aí. interessante e que traz muita Sim. aprendizagem. E o PVC é o mundo, né, cara? Mas aqui todo mundo fala do PVC, e se você vai procurar na internet, aparece uma sigla em inglês, né? Polivinil cloride, policloreto de vinila. O Isso. que significa isso, Julião? É, o, Esse é, é, material. o PVC, na verdade, ele é um dos compostos, ele vai de plástico que não tem só a nafta como base, né, que é o petróleo. Todo Legal. plástico ele tem a nafta lá que é oriunda, né, e aí você vai trabalhando a nafta, aí você tem os etenos da vida, né, e aí você vai fazendo as misturas, aí você tem o polietileno, toda essa cadeia de plásticos, vai saindo tudo do petróleo. Com o PVC não é diferente, mas ele tem um componente diferente, que é o cloro. Então, através de uma produção, né, que isso acontece em petroquímicas, de salmoura mesmo, então você imagina, você tira a água do mar lá, passa ela para um processo de eletrólise, e aí você, desse produto, você tira um produto chamado EDC, e esse material, que é a base de cloro, né, você faz a mistura com o que vem do petróleo, né? Estou simplificando, mas para o pessoal Tá entender. tranquilo. E aí você faz uma molécula de PVC. Na molécula de PVC, só que 57% dessa molécula é cloro. Então, ela é diferente em termos de característica, ela dá algumas características diferentes do caso do PP, do PE ou de outras resinas. Ela é uma resina à base de cloro, essa é a grande diferença. Então, é policloreto de vinila, é daí que vem o nome, porque são moléculas, né, macromoléculas de cloro que você tem ali no meio da cadeia molecular do PVC, entendeu? Tanto Cara, que uma das coisas que a gente ainda legal. brincava em laboratório quando alguém chegava, a gente pegava assim um corpo de prova em PVC e a pessoa não conhecia, a gente punha fogo, falava, para você entender, cheira aqui para você conhecer o plástico. E a gente dava os coitados cheirar os corpos de prova. E Ah, é uma forma de aprendizagem. quando você queima o PVC e cheira, aquilo é cloro puro, né? Lógico que a gente não fazia uma sacanagem tão grande, deixava a pessoa cheirar, mas na hora você sente ali o cheiro do cloro que tá no PVC, né? Então é por Cara, isso que tem esse o nome. PVC, então, pensando nos dias atuais e nas políticas que se falam sobre meio ambiente,
ele é um dos mais ambientalmente corretos, né? Já que Sim, 57%, como você falou, é oriundo de uma fonte que não é a nafta, né? Que não é de é isso aí. combustível fóssil, que não é do petróleo, né? É. E tem também um viés de produção do etanol e daí talvez do eteno a partir também da cana, Sim, né? Não sei sim. se o custo ainda vale a pena, mas aí dá para ter um PVC 100% não oriundo de fonte fóssil, né? Sim. Isso é É, fantástico. você tem vários caminhos hoje para fazer PVC, né? Uns mais caros, outro mais baratos dentro da cadeia de produtiva aí das grandes petroquímicas do mundo. Mas sim, né? Ela é hoje a terceira resina mais produzida no planeta, para você ter uma ideia, a resina de PVC. A primeira são os polietilenos, né? Então, ainda o polietileno é a resina mais produzida no mundo, depois os polipropilenos, depois o PVC. O PVC ele tem um mercado impressionante, É. mas ele também tem uma característica, né? Ele não é o mesmo, né? Assim, a gente ouve falar de vários PVCs, flexível, rígido, cristal, é a mesma coisa? Qual que é a diferença entre eles, man? A resina de PVC, ela diferente das resinas olefínicas, né? Ela vem da petroquímica em pó. Então, ela é um pozinho branco, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de resina, para o pessoal aí entender legal quando a gente fala de resina de PVC. A gente tem as resinas de emulsão e a gente tem as resinas de suspensão. São processos, eu não vou entrar no detalhe, mas são processos no reator diferentes. Para o Certo. pessoal entender, a resina de emulsão, quando você põe um plastificante nela, ela vira uma pasta, ela vira quase um líquido. E a resina de suspensão, quando você põe o plastificante nela, ela vira uma areinha molhada, só para você entender a diferença. Sim, A eu res... consegui imaginar, eu consegui imaginar. E aí essa resina de emulsão, qual é a característica dela? Para que ela é feita? Ela é feita, por exemplo, para processo de rotomoldagem. Então, esses brinquedos, bola, cabeça de boneca, ela é feita a partir dessa resina. Alguns espalmados, né, laminados espalmados, é feito com essa resina de emulsão, tá? Mas mesmo assim, perto de tudo que é fabricado no mundo, ela representa aí de 5 a 10% de toda a resina de PVC fabricada no mundo. No mundo. Pouco comparado com o outro, então, A 95%. resina de suspensão é a grande volume que é fabricado, e a resina que é feito tubo, janela, forro, os compostos de PVC, mangueira, sandalinha, tudo isso é feito com essa resina, que é a resina de suspensão. Como ela vem em resina, diferente das olefínicas, Marcelo, que geralmente vem granulado, então, por exemplo, você recebe lá um PP da Braskem. Então, você vai pegar essa resina de PP e você já consegue pôr na sua injetora, por exemplo, né, na sua sopradora. Mas a resina de PVC não. Como ela vem em pó, você precisa compostar ela. Ela tem um processo de compostagem. Então, se você pôr ela do jeito que ela vem, por exemplo, num misturador, ela queima. Então, você precisa fazer uma compostagem. Então, a gente fala, é igual uma receita de bolo. Você tem a farinha de trigo lá, você precisa pôr os componentes para pôr aquela farinha no forno, senão ela vai queimar. O PVC é a mesma coisa. Você Não precisa, serve para nada, né? você precisa compostar essa resina. Então, fabricantes de tubo, por exemplo, o que ele faz? Ele traz a resina, ele bate no misturador, que é tipo um liquidificador gigante, ele bate ali, coloca os aditivos, né, os estabilizantes, os antioxidantes, o carbonato, faz a formulação, bate a uma temperatura para existir uma homogeneização dessa massa. Isso vai para a extrusora e aí ele tira lá o tubo, tira o perfil, entendeu? Dentro dos compostos de PVC, então nós saímos das resinas, certo? Resina, basicamente, a gente tem essas duas. Aí pronto. Dentro dos compostos de PVC, aí normalmente a gente divide entre rígidos, semi-rígidos e flexíveis. Tá? Normalmente é essa divisão. Rígidos, semi-rígidos e flexíveis. Então, rígidos o que são? São materiais que alcançam aí acima de 60 short D. Então, são materiais, um tubo, um forro, sabe esses forros de posto, essas portas de correr, né? Sanfonadas, né? As sanfonadas, Isso. esquadrias, perfis, tudo isso são feitos de PVC rígido, né? Aqueles perfis aquelas canaletinhas de passafio, tudo isso é PVC rígido. Os semi-rígidos que são materiais aí que estão entre 95 chorar,
que já dá um 40, 45 short D, até 50, 60 short D. Onde você encontra aqueles blister transparente, são semi-rígidos, considerado um semi-rígido aqueles garrafões de água que o PP e o PET acabou tomando conta, mas antigamente era tudo soprado em PVC, esses potes de bala, embalagens, né? Os laminados de PVC para mercado de embalagens, isso são semi-rígidos. E aí a gente considera, a partir do 95 chorar, 98, 95 chorar para baixo, até A10, por exemplo, né, chorar A10, são os flexíveis, porque aí você tem que colocar um componente nesse composto chamado plastificante. Então, o plastificante ele entra para plastificar o PVC, para fazer o PVC se tornar quase um elastômero, vamos dizer assim. Né? Ele está dentro da família dos elastômeros termoplásticos, que é o PVC plastificado, que são os PVCs flexíveis. E aí, a quantidade de plastificante que você vai pôr na formulação vai fazer com que ele seja ou mais macio ou mais duro. Né? Em relação ao material ser translúcido, mais transparente ou não, ele depende da aplicação. Então, por exemplo, você vai fazer, porque o PVC ele consegue ficar bem transparente. Isso é uma das características da própria resina. Ele não fica transparente igual um PET, né? Mas ele tem uma excelente transparência também. Então, por exemplo, todas essas embalagens de blister, né, que são esses cartelados que você acha em supermercado, que guarda os produtos, aquilo é PVC, né? Grande parte daquilo é feito em PVC por termoformagem e ele é transparente. Então, o PVC ele consegue chegar nessa característica também, entendeu? Normalmente, a resina de PVC, quando você usa alguns estabilizantes apropriados, ele fica cristal. O que geralmente não deixa ele cristal que aí você ponha, lógico, algum pigmento, que aí ele vai ficar naquela cor, ou coloca carbonato, que são as cargas minerais, que no PVC é muito usado o carbonato, diferente de outras resinas, né, que usa muito talco, usa outros tipos de cargas minerais, o PVC é o carbonato de cálcio. E aí o carbonato de cálcio deixa ele opaco, né, deixa ele meio... ele fica, na verdade, como se fosse um marfim, né, ele fica um branquinho, dependendo da qualidade da carga que você está usando. Então, assim, deixa eu ver se eu pegar a resina de PVC e colocar só o estabilizador ali, então, para processar, ele vai ser bem duro e transparente. Aí, se eu quiser outras características, eu vou adicionando coisas. Adicionando coisas. De cálcio, plastificantes. Isso. Eu não para papar com o negócio do plastificante, né? Eu tenho ouvido aí algumas críticas a respeito disso. O que você sabe sobre essas coisas? Eu sei que o negócio... Cara, assim, existe muita especulação também, viu, Marcelo? Eu ouço isso desde moleque. Até meio politicagem, né, parece? Existe interesses. É que muitas vezes dentro da indústria, né, você tem concorrentes, você tem outros produtos querendo entrar naquele segmento. Então, tem uma série de questões aí que a gente tem que levar em consideração e também como é feito os testes em produto. Então, vou te dar um exemplo. Por que se fala dos plastificantes? Por causa que o plastificante, na formulação dele, né, na maneira de você produzir o plastificante, eles vão tal dos fitalatos. Então, o plastificante mais famoso que tem é o DOP, que é dioctilfitalato, é uma cadeia de 8 carbonos de fitalos, né? Então, ele é um dioctilfitalato. Esse fitalato, se você, lógico, aí os testes falam, mas fitalato é cancerígeno. Sim, mas muitas vezes, como é feito esse teste? Para saber que o fitalato é cancerígeno. Ele pega animais de laboratório, pega o fitalato puro e injeta no coitadinho do animal quantidades astronômicas, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, injeta 100 gramas diretamente de um produto que é o fitalato, e mesmo assim, o DOP ele tem fitalato na base, mas ele não é só fitalato, entendeu o que eu quero dizer? E aí você aplica aquilo no animal, é lógico que ele é uma quantidade muito grande, pode gerar câncer? Pode gerar câncer. A questão é que, dentro da mistura do PVC, com todas as características para que o PVC vai ser colocado, a quantidade, um exemplo, é 0, alguma coisinha.
Então, a quantidade de transferência é muito baixa, do fitalato mesmo, né? E todas as embalagens, todos os produtos feitos à base de PVC com plastificante, com fitalatos, eles passam por órgãos reguladores, como o CTEA, por exemplo, aqui no Brasil, como o FDA nos Estados Unidos, Anvisa, que é justamente que eles fazem essas análises e testes de quanto de transferência do produto você tem para o alimento ou tem para a pessoa. Então, é o que eu estava te explicando. Existe algumas informações erradas, vamos dizer assim, no mercado, mentiras que vão sendo propagadas, porque tem outros interesses que querem substituir o PVC. Então, vou te dar um exemplo. Desde os anos 80, existe uma pressão muito forte no Brasil para que brinquedos de mordedores, essas coisas, não sejam mais de fitalato, porque fitalato é cancerígeno, por exemplo. E aí foi um pega para capar, todo mundo atrás, virou, sabe, caça às bruxas? Ah, não pode ter fitalato em brinquedo, porque é cancerígeno, ficou aquela coisa de cancerígeno. Bom, baniu-se os PVCs flexíveis, né, assim, com fitalatos. Lógico que depois surgiram, e hoje existe vários outros plastificantes que não têm mais fitalatos, sem fitalatos. Então, são plastificantes feitos de outras fontes. Mas, assim, houve uma perseguição gigante. Aí a gente fala, pô, legal, uma criança com mordedor, legal. Agora, sabia que toda a máscara que você usa, todos os catéteres, toda a bolsa de sangue feita no mundo inteiro é feita com DOP normal e tem fitalato? E ninguém fala nada. E como que tem essa aprovação, então? Então, o catéter que fica dentro da pessoa. A bolsa de sangue tem. O catéter que fica dentro da pessoa é feito com fitalatos desodorizados. É feito com fitalatos ou plastificantes, mas que tem fitalatos. Por quê? Porque não tem essa comprovação, entende o que eu quero dizer? Foi uma pressão, foi um lobby que eles queriam tirar o PVC, queriam colocar outros produtos no lugar do PVC, entendeu? Dentro da indústria de brinquedos. Mas, por exemplo, vamos dizer, hoje em dia, que nem na Europa, hoje existe uma pressão para banir os filmes de PVC. Sabe esses filmes que o pessoal guarda alimento? Sim. Aqueles bem que esticam. Sim. Eu adoro aquilo para guardar alimento. Falar a verdade. E que está em toda a bandejinha e é super seguro, né? Se você entrar, por exemplo, no Instituto do PVC, né? Digita Instituto do PVC e você vai ver lá várias matérias a respeito de filmes de PVC. É um produto extraordinário, extremamente seguro. Hoje já, lógico, combatendo toda essa pressão dos fitalatos, mas hoje, por exemplo, existe grande parte da indústria já faz com plastificantes sem fitalatos, então já não tem mais esse problema, são plastificantes de outras fontes. Mas para você ver como é pressão, por exemplo, você sabia que esmalte tem muito fitalato? Só que ninguém fala nada. E o esmalte, você concorda, fica diretamente no corpo da pessoa, né? Entendeu? Então, tem muitos produtos que é cheio de fitalatos, só que ninguém fala nada. Por exemplo, eu vou te dar, fugindo um pouco do PVC, mas só para você entender. O bisfenol, você já ouviu dessa história do bisfenol do plástico. Os caras falam que PP tem bisfenol, PET tem bisfenol, tudo tem bisfenol. E é uma grande mentira isso. Só um produto na nossa cadeia inteira do plástico, que é o policarbonato, tem bisfenol. Só que eles colocam de um jeito que parece que todo tipo de plástico tem bisfenol. Mas, por exemplo, você sabia que todo tratamento dentário, agora é que está aparecendo algumas coisas de bisfenol free, mas dessas resinas, elas são feitas de fenóis. Resina que você põe no dente. Só que são quantidades de bisfenol absurdas. Então, no policarbonato, você tem um exemplo. Isso aqui de bisfenol. E se você ainda põe um alimento, esquentar extraordinariamente no micro-ondas 20 minutos, pode haver uma transferência de 0 a 0, alguma coisa. Mas se o cara vai lá e faz uma obturação e põe, põe lá aquelas resinas, que são a base de fenóis, essas coisas, né? Aquelas resinas, a quantidade de bisfenol na boca do cara é absurda. Só que os endocrinologistas de plantão não falam isso, porque é mais legal você bater no plástico, né? Entendeu? E outra coisa, né? Eu vou entrar contra uma indústria farmacêutica, né? Entendeu? Caras, né? Então, mas tem essas hipocrisias, né? Você imagina, o cara recebe 100 vezes mais bisfenol fazendo um tratamento dentário que está na boca da pessoa
do que esquentando um alimento, né? E mesmo assim, a indústria hoje não faz mais, a não ser que seja alguma sacanagem. Mas peças em policarbonato, entendeu? As mamadeiras hoje são com poliésteres, tudo mudou tudo. Mas existe essa mística ainda com o negócio do fitalato, entendeu? Criou-se isso e as pessoas, não, o fitalato é cancerígeno. Então. Tem duas coisas a respeito disso. A primeira coisa é que essa resina que eles colocam no dente é uma resina epóxi, né, em que um dos componentes, como você disse, eu acho que a maior parte é mesmo o bisfenol A, que entra na reação de polimerização do epóxi. Sim. E essa mesma resina epóxi, olha que coisa interessante que eu fiquei sabendo. É ela que é utilizada para fazer o verniz que reveste todas as latas que vai alimento dentro. Sim. Todas as latas. Lata de cerveja, lata de leite, lata de refrigerante. Todas as latas têm essa proteção dessa resina. Com bisfenol. É isso aí. É com bisfenol A. E não tem nenhum então, estudo. Mas você vê algum endocrinologista falando nas redes sociais sobre isso? Não, mas ele pega um potinho de PP e fica lá. Plástico tem bisfenol. Eu não me aguento, cara. Eu fico maluco com essas coisas. É a mesma coisa você chegar e falar assim, ó, a maçã agora tem que vir com um selo escrito assim, não tem glúten. Maçã não tem glúten. É lógico, maçã não tem como ter glúten. Mas é o que estão querendo fazer com o plástico, entendeu? Um produto igual um polipropileno, por exemplo, que basicamente é uma cera e serve muito bem para guardar alimento, ser obrigado a colocar lá BPA free. BPA free. Eu vi isso numa embalagem certa feita e fui falar, lá estava escrito assim, bem grande, né? Esse produto não contém BPA, né, BPA free e livre de vinil. Estava escrito lá. Fitalato. E era uma pasta de PVC, aquelas pastas AZ de PVC. Sim. Aí eu fui falar com o gerente, falei, rapaz, olha, você tem que tirar essa minha propaganda daí, porque essa propaganda não é verdadeira. Não é, não. Isso aqui é PVC, PVC tem vinil. Outra coisa, você não pode falar que é BPA free. Não, o bisfenol nem participa dessa produção. Mas então, você tem razão, né? Então, existe um lobby aí, uma política, né? Não, acaba agredindo certos... E tem uns negócios engraçados, né, Marcelo? Outro dia eu fui comprar um sofá, por exemplo. A gente que é do meio, né, para nós isso soa muito. Fui comprar um sofá outro dia, a pessoa me explicando do sofá. Não, mas aqui, ó, a parte que vem aqui para frente tem rodinhas de silicone. Aí eu parei, falei, como assim, rodinha de silicone? Silicone é um termofixo. É difícil você injetar uma rodinha hoje em dia. Aí eu falei para ele, ó, desculpa, querido, eu trabalho com plástico e tal. Eu falei, essa rodinha não é de silicone. Não é de silicone, porque parece que o silicone é um negócio extraordinário, né? Tudo que fala, mesmo as capinhas de celular. Não, isso aqui é capinha de silicone. Então o cara não sabe nem o que ele está falando. Mas tudo bem. Eu falei, você pode levantar o sofá para eu ver? Levantou o sofá, as rodinhas eram de PVC, rodinhas de PVC cristal. Aí eu expliquei, falei, isso aqui é PVC e tal. Mas tem essa questão, né? A sensação que o cara fala de silicone é como se fosse uma coisa extraordinária. Tudo é silicone para as pessoas que não conhecem. E não é. Grande parte do que as pessoas falam de silicone ou são TPS, ou são PVCs, são termoplásticos. Né? E aí é um conselho que eu dou para todo mundo que quer começar a trabalhar com PVC, com plástico de forma geral. Está com dúvidas sobre a toxicidade? Cara, pergunta para a gente. Pergunta para o Júnior, pergunta para o Marcelo, pergunta para o Gilberto, o Cusiol. Esses caras, eles sabem se aquele produto pode ou não ser aquilo que você está falando, né? Não acredita só na propaganda que está sendo veiculada, né? Vai a fundo, faz uma pesquisa mais, né, verdadeira sobre isso, e isso acaba, na verdade, até economizando neurônios e dinheiro, afinal das contas, né? Não, o PVC, assim, Marcelo, ele é um material extraordinário. Se você parar para pensar, é um material que você consegue compostar e você fazer desde material, imagina, dureza A5, A10, chora A10, até um material D80, D70. Então, a cadeia que ele atende de durezas, de especificações, né? Uma Carina Plásticos, hoje, que é líder do mercado de composto PVC, uma da Carta, são empresas aí que têm 40 mil formulações, é um negócio assim absurdo. Né? O PVC, ele aceita você... Bom, eu já fiz formulações de PVC, Marcelo, com carvão, com pó de... com cimento misturado, com serragem. Com serragem.
Ah, mas ele aceita e faz o composto? Aceita e faz o composto. Ah, mas não. Aí a aplicação, nós estamos falando de outra coisa. Mas ele aceita, ele incorpora e você plastifica. Né? É E lógico que processa, você tira a peça. nós estamos falando de percentuais. Né? Lógico, por exemplo, vai pôr pó de café, ele vai processar o pó lá no meio, porque ele entra como uma carga, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso é que o PVC aceita muita coisa. Lógico que blendas mesmo, que tem uma finalidade. Por exemplo, hoje uma das blendas mais extraordinárias que eu tenho visto em termos de características de PVC é PVC com TPU. O PVC com TPU fica um produto extraordinário, porque você tem todas as características de PVC e você tem toda a resistência do TPU, de tração, de elasticidade, fica um composto sensacional. Então, o PVC tem essa flexibilidade, né? Você consegue fazer dureza, formulações, aplicações, é muito extenso, é muita formulação, é muito tipo de composto que dá para ser feito. Olha, eu fiz uma formulação de PVC uma vez, já que você falou do TPU, e ele era, cara, impressionante. Ia entre o casco do cavalo e a ferradura, uma espécie de palmilha. É a palmilha, eles falam. É isso, e era TPU com PVC. Nós fizemos uma formulação dessa, assim, o cara ficou muito feliz, ele agora faz essas coisas por aí. Diz ele que aumenta a qualidade de vida do cavalo, né? Então, as pessoas criam cavalos e acabam tendo que colocá-los em competições e coisa mais pegada, ele cria uma sobrevida no alto desempenho do cavalo. Né? Então, isso aí. Se comprova o que você disse aí, que o PVC é um dos materiais mais fantásticos que tem. Eu sou realmente um apaixonado pelo PVC. Mas também tem outro aditivo aí que acaba complicando a vida dos transformadores, que é o estabilizante, né? O estabilizante, às vezes, o cara coloca um lá que não dá certo, que é amarela e tal. Como que o cara seleciona os aditivos para colocar na formulação? Como que esse trabalho? Tudo aí é aplicação, né, Marcelo? Então, assim, eu preciso pensar qual aplicação eu vou fazer. Então, por exemplo, vou fazer uma mangueirinha que vai ficar num lugar escondido, embaixo de um telhado, não vai receber embaixo de alguma coisa, não vai receber, por exemplo, irradiação, ela não vai receber radiação do sol. Aí eu penso nesse composto de uma maneira, concorda? Bom, ele não precisa ter UV, o estabilizante, de repente, como ele não vai ficar em contato humano, ele não precisa de um estabilizante para que ele fique em intempéries. Então, aí você pensa num tipo de formulação. Mas, vou fazer uma mangueira que vai ficar exposta a sol 24 horas, do Nordeste, e que vai ser usada de tal maneira. Então, você já tem que pensar numa outra formulação, num outro tipo de estabilização. Por quê? Porque senão você começa toda essa intempérie, o sol vai agredir o PVC, vai amarelar, e aí você tem que pensar nessa estabilização. Né? Por exemplo, aonde vai ser usada, a quantidade de calor ou não que aquele composto vai receber, todas as características técnicas da aplicação. E aí você determina qual estabilizante que você vai usar. O estabilizante hoje mais utilizado para PVC no mundo, tá? No mundo, vamos dizer, eu posso te garantir que praticamente 90% de todas as formulações no mundo hoje é feita com estabilizante à base de cálcio e zinco. Então, esse estabilizante à base de cálcio e zinco é o estabilizante mais usado no planeta. E aí, lógico, é questões de quantidade, né? Você tem a quantidade que você vai colocar dentro de uma formulação para ele estabilizar legal o processo. Para a pessoa, normalmente os fabricantes de composto, Marcelo, eles fazem o seguinte: a gente coloca uma quantidade de plastificante que é para eu granular o produto, você fazer sua mangueira e reutilizar ele mais pelo menos uma ou duas vezes. Então você vai poder, faz sua mangueira, moe, faz de novo. Depois disso, começa a perder muita propriedade. Aí você tem que dar uma restabilizada se você quiser usar novamente essa sucata, porque ele vai começar a perder propriedade, entendeu? E aí traz até a cabeça uma coisa que eu estava pensando quando você falou lá no início da jornada do seu pai, do seu tio, né, em que reciclavam-se retalhos. Então, se ele pegar o retalho de primeira vez, ele pode pôr na máquina e refazer grana. Tá tudo bem. Provavelmente não vai queimar. Viagem, e também tem essa questão. Tem que pensar. Mas tem essa questão, por exemplo, também, né? Eu vou lá num fabricante de composto, comprei o mais baratão e chorei no preço, peguei o mais barato. Gente, tudo que é muito barato, você concorda que se em algum lugar você vai economizar. Então, se numa fórmula
que o estabilizante é caro. O estabilizante hoje, vou dar uma ideia de preço aqui, ele está entre os mais baratos de 17 a 21 reais o quilo. Então, é um produto caro. Quando você põe ele no peso de uma formulação, ele pesa. Aí vamos dizer lá, a gente geralmente faz formulações de PVC em PCRs. Então, um cálcio e zinco hoje para um cristal, vão lá 2,4 PCRs, tá? Aí eu vou comprar um baratão, um material de 20 e poucos reais, você não vai usar 2,4 PCRs. O que o cara faz? Ele dá uma economizada no estabilizante, entendeu? Põe lá 2 PCRs, põe 1,7 PCR. O que vai acontecer? Ele vai aguentar tanto tempo lá depois a estabilização? Lógico que não. Isso é assim que normalmente acontece. Não, mas comprei um super composto, caro pra caramba, eu consigo estabilizar um produto de PVC para ele passar 2, 3 vezes? Consigo. Mas lógico que não vai ser um preço de composto de combate, você concorda? Então, tudo tem a sua formulação, tudo tem a sua vida útil, né? Não, vou precisar de um composto de PVC que vai ser super agredido, um super composto, dá para fazer? Para aguentar várias reciclagens, dá para fazer? Dá para fazer, só que fica caro. É essa a questão, é a questões de custo, entendeu? É isso que vai diferenciar essas questões de quantas vezes. Mesmo assim, quando isso todo polímero, e aí você é professor, você consegue dizer até melhor que eu sobre isso. Toda vez que você coloca lá temperatura e pressão, você tem uma degradação no material, você tem degradação na resina, você vai ter degradação nos componentes. Chega uma hora que você realmente precisa restabilizar, ajustar, porque senão ele não aguenta, né? Acho que, assim, então, né, o cara vai fazer uma formulação, ele já tem que estar na cabeça dele se aquela formulação poderá ser reciclada. E se sim, quantas vezes, né? Sim. E que característica que eu posso esperar desse reciclado, né? De repente, que nem você falou, pode ser que algumas coisas se percam no caminho, né? Perde um pouco de estabilizante, perde um pouco de lubrificante, e talvez você tenha que reincorporar. Agora aí vem o lance. É muito difícil reincorporar aditivos no material que já foi processado uma vez. Eu vou te contar isso, só para te dar um lance. Não sei se você conhece o Ricardo Prata. Ele trabalha lá na Carina como desenvolvimento de mercados, né? E é muito interessante de falar, cara. Ele é o cara do PVC lá na Carina, né? Sim. Quando ele começou lá com, ele é um dos. Quando ele começou lá como aluno, né? Ele é novão, né? Comparado com a gente já, ele é novinho, aliás. O que aconteceu? Ele queria fazer um projeto de PVC, e aí ele pegou lá o PVC moído, colocou no misturador e foi incorporar plastificante. Velho, ele fez uma bola de PVC maciça de 50 quilos. Eu falei para ele, Prata, você não podia ter começado melhor a sua vida profissional com PVC do que dessa maneira, né? Até comentei com ele, pô, professor, você vê, né? Eu nunca imaginei que depois daquela patifaria que eu fiz lá, eu fosse continuar no PVC. É por isso que eu estou te perguntando, né? É muito difícil fazer essa incorporação desses aditivos? Normalmente, Marcelo, depois do produto já processado, né, quando o PVC já foi plastificado, já foi usado, então vamos pegar o exemplo da mangueira de novo. Você processou a mangueira, aí as sobras, normalmente, a pessoa o que faz? Moe e coloca de novo. Quando o material já foi processado, ele já está plastificado, né? A molécula já está formada, estabilizada. Então, Júnior, como é que eu consigo estabilizar isso novamente? Já começa a complicar um pouco mais. Você simplesmente não consegue pegar isso aí, pôr num batedor, jogar estabilizante e processar. Você não vai incorporar, como a molécula já está fechada, você não vai conseguir colocar a quantidade de estabilizante que você precisa. Você está misturando um grão com líquido, então a tendência é aquilo escoer, e aí você não vai ter uma penetração e você vai ter problema. O normal, o que normalmente é normal você fazer? Você fazer um composto novamente e você colocar parte dessa sucata dentro desse composto. Aí você começa a dar uma reestabilizada. Estou falando no caso de uma mangueira. O que o pessoal de tubo, por exemplo, faz, né? Que aí faz um tubo de segunda linha. Como é que o cara faz? Ele pega a sucata de tubo, sucata de forro, sucatas no mercado, ele passa por uma micromoagem, um micronizador, e torna ela meio um pozinho. Esse pó, não que ele vai incorporar assim todo o estabilizante, mas fica mais fácil você incorporar estabilizante.
Mas mesmo assim, você tem que voltar isso para o misturador, colocar parte desse pó. O ideal ainda é você fazer um compostinho base, misturar essa resina, esse micromoído, dar uma restabilizada, aí você faz de novo aquele tubo de segunda linha ou um tubo para uma outra aplicação, dá para se fazer. Mas você não consegue fazer diretamente, você não consegue restabilizar. Uma das maneiras que a gente fazia na Cortive durante muitos anos, por exemplo, você pega um lote de sucata que está meio que queimando. E aí você tem um outro lote de sucata de um laminadinho bem plastificado, bem estabilizado, porque um laminado, normalmente, ele tem muito mais estabilizante do que um materialzinho de mangueira, por exemplo. Por quê? Porque para você laminar o produto, você precisa muito mais estabilização por temperatura e por essas questões. Então, o que a gente fazia? Pegava um material bem estabilizado, misturava com material mal estabilizado e granulava de novo. Aí você dá uma reequilibrada naquelas questões de dureza e estabilização. Mas simplesmente você fazer isso mecanicamente não dá, é muito difícil. É muito difícil. Né? Você tem que dar você tem que dar uma recompostada. Você tem que fazer um composto base e colocar esse material e aí você consegue processar novamente. Então, o lance está. Primeiro, você criar um ambiente que você consiga reciclar e criar uma característica no seu polímero que seja capaz de que ele seja envolvido, então, né? Por isso de micronizar, né? Cara, faz muito sentido isso daí, viu? Porque como ele impõe, tem uma maior área e acaba tendo um poder de mistura melhor, né? Melhor, poder de mistura melhor. Então, foi isso que aconteceu com o Prata, né? Ele pegou o grânulo moidão, jogou dentro do misturador, meteu o plastificante dentro. Não, aí não resolve. Não vai incorporar, ele vai virar uma massa, ele começa a queimar e vira uma massa, uma bola que não serve para nada. Né? Exatamente isso, uma bola de 50 quilos. Olha, só para você saber, nós passamos as férias desmontando um misturador de PVC para tirar aquela bola de lá. Porque quando ele foi me chamar, já tinha esfriado. Meu amigo, você quer saber uma coisa dura também? E a gente já passou por isso muitas vezes no passado. Quando queima o PVC, a gente tinha monorroscas na época, longas, e aí o operador deixava queimar o PVC dentro do canhão. Você tinha que desmontar o canhão e ir para tirar aquela rosca lá de dentro, meu amigo. Fica um pó preto, né? Vira uma porra preta, fedida, e você tirar aquilo era muita pancada na rosca ali para conseguir limpar, porque o PVC tem essa característica. Se ele queima, é diferente de um PP, que você para a máquina, deixa o material lá, depois liga a máquina e começa a máquina de novo. Não, PVC não. Você está processando, você precisa descarregar, o ideal é descarrega, passa um produto de limpeza na sua máquina, ou extrusora, ou sopradora, ou injetora, limpa, para que no outro dia você comece novamente. Ele não pode ficar parado no canhão que ele queima. Eu lembro que eu trabalhava com peça soprada de PVC rígido, né? Aqueles frascos dos tramóveis das antigas, né? Uhum. E era assim, a energia elétrica no nosso país, ela nunca foi das melhores do mundo, né? Então, tinha esse setor de apagão. De vez em quando, às vezes nem apagava, só dava aquela piscadela o suficiente para o motor da máquina parar e você ter que reiniciar. E aí tinha um amigo meu, Pipoca, Antônio Donizete Uzelin. Ele saía gritando na fábrica, passa abaixo e para, passa abaixo e para. Falando para os caras, né? Que já sabia que se não fizesse isso na sequência, eles iam apanhar muito. E outra coisa, né? O PVC começou a degradar, começou a sair aquelas pintas pretas, não tem o que fazer, né? Você tem que parar mesmo, desmontar. Não, ele degradou, realmente assim, é um produto que ele acaba tendo essa questão, né? Por exemplo, muitas coisas de assistência técnica que eu fiz durante muito tempo, era assim, Júnior, vem aqui que o PVC está queimando, por exemplo. Lógico que muitas vezes uma outra formulação tinha algum problema e ele queimava. Mas o que era muito comum? O cara trabalhar com uma máquina muito antiga e lá no pirômetro está lá mostrando lá 170 graus, 180. E aí você ia com o termômetro em cima da resistência, estava lá 240 graus. Aí queima, aí não tem jeito. Então isso é muito comum, né? O cara acha que a máquina está dando uma temperatura, mas na realidade, por atrito ou por diferenças realmente, né, de algum problema técnico que tem na resistência, ela está muito acima e aí queima o PVC. Ele não aguenta. Isso sem contar no desgaste de equipamento, né? Às vezes tem uma comida no cilindro que deixa o PVC lá, inicia, aí não tem o que fazer. Né? E o PVC tem essa característica, assim, ele solta esse gás clorídrico, né? E come a máquina.
come a máquina, come peça, ele oxida tudo que tá perto. Então, normalmente, as pessoas que não trabalham com PVC, ele fala assim, Deus me livre, eu não quero nem ver PVC aqui nas minhas injetoras, na minha fábrica. E acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é. Ele tem as suas características e depois que você adaptou, vai tranquilo. Mas tem essa diferença. Quem trabalha com olefínicas, é muito fácil trabalhar com materiais olefínicos, né? É muito tranquilo. O PVC já tem algumas características técnicas, como, por exemplo, o TPU. Você não vai achar que você vai pegar um TPU, pôr na máquina e tirar a TPU, que você não vai. Então, você precisa aprender a trabalhar com TPU, precisa aprender a trabalhar com PVC. Mas depois que você aprende, aí é muito tranquilo. É claro que, assim, né, nós tivemos muita evolução, como você falou, nos aditivos, nos plastificantes, nos estabilizantes, sim, né? E também os equipamentos evoluíram bastante, os materiais utilizados são mais resistentes e tal. Sim. Mas ainda assim, o conhecimento da matéria-prima é fundamental, né? Assim, o cara não pode... Os pacotes de aditivos, né, Marcelo, assim, evoluíram, assim, eu lembro de criança, assim, adolescente dentro da fábrica. Eu lembro que a gente usava, por exemplo, para estabilizar um composto, eram 7, 8 tipos de aditivos. Hoje, os fornecedores de estabilizantes te mandam um pacote. Você vai fazer o quê? Um composto cristal de sandália? Então, é esse estabilizante. Você vai fazer o quê? É um composto que... Então, é um forro. É esse estabilizante, você usa tanto. Então, a coisa está muito mais... E ali já tem os antioxidantes, auxiliares, é um pacote. Então, geralmente, o pessoal te fornece um pacote. Então, isso dentro da cadeia do PVC evoluiu muito, muito. Outra coisa que evoluiu muito por exemplo, o óleo de soja. O óleo de soja é um plastificante secundário e ele é um estabilizante, né? Ele ajuda a estabilizar, ajuda a lubrificar. O óleo de soja tem várias funções. Hoje, muitas formulações, como uma mangueira de jardim convencional, hoje, por exemplo, ele não é mais feito você não coloca nem plastificante, você põe só óleo de soja. Ele plastifica, estabiliza, lubrifica, dá flexibilidade, para você ter uma ideia. Hoje até um segredo aqui, né, que muitos fabricantes de forro faz. Coloca óleo de soja em formulações de forro. Formulações de forro são rígidas, né? Eles são rígidas, vai um pouco de óleo de soja. Para quê? Para ele ajudar nessa flexibilidade que o óleo de soja dá. Ele dá uma flexibilidade na molécula, entendeu? Garante a estabilidade também, né? Sim, garante estabilidade. Então, se coloca um pouco desse óleo, hoje até para formulações de rígidos, vai um pouco de óleo de soja. Tem essa questão que ele não tem os fitalatos, ele é um plastificante secundário, mas não tem os fitalatos também, então tem esse apelo também, né? Então, mas ele evoluiu muito. Hoje o óleo de soja... Também, né? Sim. Hoje o óleo de soja é um produto essencial para o composto PVC e ele evoluiu demais. Evoluiu fantasticamente. Certa feita eu fui visitar um menino que fazia mangueira, acho que chama Placo, o nome da empresa. Placo? Eu conheço, pessoal. Tá ali. E na época eles estavam com um problema sério. Isso faz bastante tempo, Júnior. Cara, faz bastante tempo. E estava com um problema sério e eles estavam querendo esse movimento de querer produzir internamente, parar de comprar, tal, começar a misturar tal. E como é que foi com vocês lá esse negócio de parar de comprar e começar a formulação? O que você pode dizer para as pessoas que querem fazer esse movimento? Como é que foi? E o que você pode dizer para que eles aprendam isso? Hoje, assim, fazer composto de PVC no Brasil, Marcelo, é uma coisa complexa, né? Não é fácil, não, né? Assim, vamos dizer o seguinte, e também por segmentos, tá? Pessoal de forro, por exemplo, se você hoje fabrica até 50, 60 toneladas, se você puser na ponta do lápis, vale muito mais a pena você comprar o granulado e você fazer o forro, já partindo de um granulado, que você consegue nos fornecedores nacionais, do que você comprar resina, compostar e fazer o seu forro. Mas se você começa a chegar a números aí de 100, acima de 100, 150 toneladas para cima, aí provavelmente vale a pena você compostar e já fazer o teu produto final. Qual é o ponto de quebra disso? Na verdade, assim, você vai sair da mão de alguns tubarões e vai passar para a mão de outro tubarão. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você vai comprar resina de PVC, você tem 2 fornecedores nacionais. E, lógico, resinas importadas. Mas você não pode depender só de resina importada. Então, você tem que comprar, querendo ou não, Braskem e Unipar, que são os fabricantes nacionais de resina. Se você vai
vai utilizar o composto, você já tem os fabricantes de compostos, hoje são 25, 26 no Brasil, mas os maiores são a Carina e da Dakart. Então, querendo ou não, você sai da mão de um tubarãozão e cai na mão de outro tubarãozão, porque são empresas muito grandes, né? E você fica nessa dependência. A vantagem de você fazer o próprio composto é que você consegue ajustar as formulações para o seu equipamento ou para o teu cliente final, você consegue fazer um upgrade para ele, colocar alguma coisa, um pigmento, alguma coisa que já vai o produto ali meio que pronto, teu perfil tal, para o teu cliente final. A desvantagem de você fazer o composto fora é que é um outro investimento, né, Marcelo? É uma outra fábrica. Então, se eu faço mangueira, por exemplo, eu preciso de uma extrusora, uma linha, né, a linha de enrolar a mangueira e tal, uma linha de extrusão. Para eu fazer composto, eu já preciso de uma extrusora granuladora, preciso de um misturador, preciso de tanque para colocar os óleos, preciso de armazenagem, preciso de gente. E aí a conta fica cara. Porque se você comprar uma máquina, por exemplo, de baixa produtividade, você vai gastar pessoal, energia, tudo como se fosse de alta produtividade. E aí você vai, querendo ou não, competir com uma Carina, por exemplo, que tem máquinas de 5.000 quilos hora, operada automaticamente, e um cara no computador fazendo as formulações e tudo automatizado, aí você não consegue nem chegar perto, entendeu? Então, você fazer composto hoje para concorrer com composto de PVC no mercado é muito difícil. Internamente, você precisa fazer conta. Você precisa fazer conta. Porque você fazendo o composto interno, pode ser que o teu número ainda fique muito mais caro você comprar resina, tá? Aditivar, compostar tudo isso, do que você chegar numa Carina, numa Dakart, hoje fazer uma boa oferta e comprar um volume grande, por exemplo, de composto pronto. Outra vantagem que você tem de comprar o composto pronto é isso aqui. Você fez uma batelada lá, um exemplo. Vamos dizer, o teu turno da noite trabalhou a noite inteira fazendo batelada e deixando os compostos prontos. Aí alguém fez uma burrada lá e colocou lá 100 gramas de estabilizante a menos. O que vai acontecer? Você vai pegar toda essa batelada, quando você for começar a fazer o teu produto, começa a queimar, por exemplo. Meio que quase você condenou todo aquele lote. Ao contrário que se você for lá comprar 100 toneladas da Carina ou da Dakart, por exemplo, estou dando o exemplo desses dois, mas chegando esse composto, pôs na máquina, começou a queimar, o que você faz? Liga para o cara, troca. Troca isso aqui, entendeu? Favorece muito. Então as pessoas precisam estudar mesmo, né? Não tem que fazer um estudo, tem que fazer conta, Marcelo. E assim, né? E esse estudo passa por ler, passa por perguntar, por querer saber, por entrevistar, né? E o investimento é alto. É qualquer máquina granula PVC? Não, não é qualquer máquina. Eu tenho uma extrusora que sobrou aqui, o granulava PE, posso pôr para PVC? Então, poder você pode, mas você pode ter muita dificuldade. Se vai dar certo é outra história, porque a geometria de rosca é diferente, tem toda essa questão, né? Você vai saber se vai trabalhar com PVC com carga ou sem carga, que tipo de produto você vai fazer, tudo isso varia, né? Não é uso uma máquina e faço tudo, não. Qualquer máquina, não, também não. Qualquer máquina faz composto PVC? Também não. Né? Composto PVC, ainda mais os de carga, você precisa fazer em dupla roscas com uma boa capacidade de mistura. O segredo do composto PVC, ela não está nem na dupla rosca, ela está na mistura, na batida, ela está no misturador. Se você bater bem o composto, você vai ter um excelente composto final. Se você bater mal, você vai ter um composto que vai te dar muito problema. Cara, então tem um monte de conselhos aí que as pessoas têm que considerar quando vai começar a trabalhar com PVC, né? Se o maquinário dele é adequado, se a capacidade dele de misturar é adequada, se a máquina está preparada para a agressão que ela vai sofrer, como você falou, né? Vai carbonato de cálcio, né? E formulações que vai mais de 100 partes de carbonato de cálcio. Né? Tem alguma formulação aí que você, para colocar lá no mercado, apanhou mais, assim, Júlio? Esse desafio foi... Cara, sempre tem, né? Sempre tem formulações, por exemplo, as formulações de materiais de sopro, por exemplo, semi-rígidos, a gente apanhou muito, muito. Primeiro foi com questão de estabilização, porque para você dar um nível de transparência que precisa de algumas embalagens, você usa estabilizantes à base de estanho. E é um componente bem complicado de trabalhar.
Varia muito lá na máquina do cliente, então queima com muita facilidade, você tem que tomar muito cuidado. Se você estabilizar demais para não queimar, ele fica caro, aí o cara não te compra o composto porque está fora do preço. Aí tem as questões de impacto, porque embalagem, né, a gente faz muito, por exemplo, para pote de doce. E aí o cara faz os testes lá, o pote tem que cair, não pode quebrar. Né? Por exemplo, o PET cai e não quebra, por características do próprio PET, mas o PVC quebra, ele racha. Então você precisa pôr modificadores de impacto para isso. E aí achar a quantidade certa, porque o modificador de impacto é caro pra caramba. Então, achar a quantidade certa. Então, era aquela coisa de manda para o cliente. Não, agora está ficando opaco, volta. Aí faz para o cliente, agora está queimando. Aí, agora está quebrando. Aí você fala, meu Deus, aí ajustar tudo isso, cara, é muito complicado. E tem alguns compostos que na Corte Vivo a gente tentou durante alguns anos e foi muito difícil. Coisas que a gente nem conseguiu fazer, a gente largou mão. Né, alguns anti-blocking de janela, sabe esses anti-blocking de janela? Para ficar totalmente fechado. A gente não conseguiu chegar em formulações assim. Só a Carina, eu acho que a Carina tem alguma coisa hoje que faz aqueles anti-blocking laminado que fica completamente fechado para a luz. Nós não conseguimos. Tem formulações no PVC, por exemplo, os PVCs micro expandidos, que faz aqueles Anabela grandão, que deixa o PVC super leve, os micro expandidos. São formulações bem complexas, bem difíceis, que é difícil você granular, a janela de granulação tem que ser bem pensada, e a rotativa do cara lá tem que estar bem ajustada, com os bico injetores bem bonitinhos, porque senão você tem problema. Então, mesmo, por exemplo, empresas grandes, igual a Carina, por exemplo, o mix expandido dela não é tão bom, por exemplo, quanto o PVC Sul, que está muito tradicional nesse mercado, a PVC Sul tem um mix expandido extraordinário lá no Sul, porque também está focado dentro do mercado de solado só, né? A Carina faz de tudo hoje, né? A Dakar faz de tudo, mas esses nichos de mercado. Então, tem formulações que são bem complexas. E tem formulações que valem muito dinheiro, Marcelo. Muito dinheiro. Que os caras guardam as 7 chaves, que são formulações super complexas. Super complexas. Então, assim, né? Na verdade, o PVC ele é um outro mundo de polímeros, né, cara? Com relação a aditivos, com relação a processamento, assim. Eu vi um tubo trazido da Alemanha para a área hospitalar, que era um tubo como se fosse quando o cara opera, né? Como se fosse um respirador artificial, um tubo de PVC que ia dentro de todo um equipamento, era um tubo que o médico usava ali na hora da cirurgia. E eu peguei no tubo, trabalho com PVC desde moleque, peguei no tubo e eu falei, não, isso aqui não é PVC. Pelo toque, pelo cheiro, falei, isso aqui não é PVC. E fui olhar a ficha técnica, era PVC. E aí o cara falou, esse você não pode queimar, mas vou te arranjar um para queimar. Cara, eu queimei, cheirou PVC, eu falei, não acredito. Era PVC. Era PVC. Uma baita formulação, mas é tão aditivado, tem tanta coisa ali, que é justamente para aguentar uma série de questões, era médico e tal, sabe assim, tem tanta coisa ali que a gente mesmo que é do mercado, você pega nele e você fala, isso aqui não é PVC, mas era PVC. Então, assim, o PVC você consegue fazer produtos extraordinários, lógico, dependendo da formulação, por causa dessa capacidade que o composto PVC tem de receber aditivação, entendeu? E o PVC acaba atuando em todos os mercados, né? A gente vê peça de PVC. Se eu dar uma olhada aqui em volta de mim, cara, capa do celular, protetor do tablet, o suportezinho da luz. O perfilzinho da mesa. Perfil da mesa. Cara, assim, a janela aqui, coisa da cortina. Velho, tem muita coisa de PVC. Mas qual que é o grande mercado do PVC? Fala, não, esse aqui é o mercado que o PVC... não tem só um grande mercado. Assim, por exemplo, eu vou dar um número aqui para vocês. No Brasil, entre o que vem e o que é produzido, entra 1.100.000 toneladas de resina de PVC anual. Tá? 1.100.000 toneladas. Dentro dessas 1.100.000 toneladas de resina de PVC que entra no mercado, você tem 60% para rígidos. Essa resina vai para rígidos. Tubos, conexões e perfis rígidos. Então, por aí já dá para ter um número do tamanho desse segmento. Depois disso, você tem 30% aí que é para o mercado de flexíveis. E dentro do mercado de flexíveis, que é mais ou menos, e esse é mais ou menos o número global também, tá? Essa é mais ou menos a proporção do mundo. Dentro do mercado de flexíveis, hoje,
O grande mercado são, por exemplo, hoje, cristais, que nós estamos falando de mangueira, de sandálias, de calçados, mangueiras de jardim, né, que são os cristais naturais para esses segmentos. Depois vem o mercado de fios e cabos, que também tem um consumo gigantesco de compostos. Depois são para segmentos de injeção, e aí estamos falando de rodas, rodízios, aí estamos falando toda essa parte de injeção. Depois vem embalagens, e aí vai descendo na cadeia. E depois a área médica hospitalar também, o volume é muito grande. Mas o grande volume esse volume no caso dos cristais para solados, né? Porque, por exemplo, você pega uma Grandene, imagino que ela não faz de sandália que vai para o mundo inteiro, né? As tiras das Havaianas, por exemplo, aquilo é um composto de PVC, normalmente é pigmentado, né? Mas são geralmente sem carga, para dar um toque mais amaciado, e imagino o volume disso também. Então, assim, é um volume gigantesco que a gente tem em calçados, mangueiras no geral, né? Tubos. Então, quando fala mangueira, é tubos, mangueiras, né? Para mais diversas aplicações, nos flexíveis. E o grande mercado do PVC no mundo é construção civil, né? Aqueles conduítes, tubo de PVC, conexões, telhas. As telhas de PVC estão rígido, né? Porque as telhas estão crescendo a cada ano, né? A telha de PVC substituindo a telha de barro, né? Ela está crescendo. Substituindo também aquelas de fibra de vidro, resina poliéster, né? Sim, está substituindo. Cara, ela é um produto caro ainda, um produto difícil de fazer, mas para construções novas já foi mais que provado que você vai levantar, você não precisa de tanta estrutura para pôr uma telha de PVC, por exemplo, igual ele é muito mais leve, ela não quebra. Então, você imagina, o pedreiro sobe aquela telha, instala a telha e pode pisar em cima, tudo que não quebra. Agora, a telha de barro numa construção, quantas telhas quebram no transporte e na aplicação, entendeu? A estrutura pode ser muito mais leve e ela é muito mais resistente. Então, tem essas características aí na telha de PVC. Então, uma coisa que você falou, e aí liga com uma coisa que o Daniel Martins, ele é da Solvay, né? Até mudou de nome agora, não me recordo qual é. Unipar. Aqui no Brasil, Unipar, e na Bélgica, Inovin. Acho que é isso. E na Argentina, Indupa. Indupa, isso. E aí ele falou uma coisa interessante. Falou, o PVC é o terceiro material mais utilizado, tal, mas quando a gente fala de resina. Porque se a gente colocar o composto, né? E aí você falou que vai, carga pra caramba, né? Dependendo do tipo, é plastificante pra caramba. Se falar de composto de PVC, ele vai tranquilamente para o primeiro posto fácil, né? Cara, eu ainda esse número é difícil a gente chegar. Por quê? Porque você tem muitos compostos de PP também, né? Também, né? Tem muitos com compostos talco, de PP, EPDM, com talco, com fibra, um monte, com fibras. Então, assim, como você tem muitos compostos de PP, e se você for contar os compostos de PP, a base de PP também, aí nós estamos falando de um universo monstruoso, né? Então, eu não sei se ele chega nesse número, mas é muita coisa. Assim, para você ter uma ideia, uma empresa, uma Carina Plástico, só para você ter tamanho de números, hoje ela faz 15 mil toneladas mês de composto PVC. 15 mil toneladas 15 mil toneladas mês. O mercado de PVC flexível hoje no Brasil, ele é estimado em 50 mil toneladas mês. É muita coisa. De composto, tá? 50 mil toneladas. 50 milhões de quilos. É muita coisa, né, bicho? É muita coisa. E aí tem bastante gente que eu conheço que vira e mexe me pergunta, eu quero entrar. O mesmo menino do Sul me perguntou recentemente, Marcelo, como que eu faço para começar a processar esse material? E aí ele mostrou o equipamento que ele tinha. Cara, é impressionante o que o menino fazia em composto de PVC com o equipamento que ele tinha. Ele mesmo construiu a esteira, né? É um negócio meio cabuloso assim, né? Aí a pergunta, que conselho que você dá para um cara que quer entrar no mercado de PVC? Tanto para transformar... Me contrate! Primeira coisa, faz a pesquisa com o Júnior da Talk Plastic. Depois, você contrata a minha consultoria. Isso, contrata a minha consultoria que você vai errar menos. Não, estou brincando. A gente faz, lógico que eu faço consultoria também, né? Está brincando, mas é sério isso. Estou brincando, mas é sério.
Eu faço consultoria hoje para uma grande empresa, né, de composto, mas, assim, tem como fazer, sim, né, dá para fazer, como eu te falei, tem que fazer conta, o investimento é alto, não é barato, não adianta que você vai, isso não vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o cara trabalhou alguns anos lá na Cromex, fazendo master, aí ele pega a rescisão dele, sai da Cromex e ele quer começar um negocinho de master. Dá. Com baixo investimento até dá. Ele comprando uma extrusorinha 45 no fundo da casa dele, uns pigmentinhos, e ele, de repente, é um colorista, ele vai conseguir até fazer master? Consegue, com baixo investimento. No composto PVC, já não é bem essa história, entendeu, Marcelo? Por quê? Porque você vai fazer pouco, você tem que comprar distribuição. E aí o custo é muito mais caro. Então, você vai querer fazer um volume que realmente vai te dar um custo, aí você já tem que pensar em comprar a granel. E aí, você comprar, por exemplo, plastificante a granel, você tem que ter um tanque. Um tanque de inox é uma paulada. Então, isso é uma das questões que eu estou te falando, como é um pouco complexo. Ah, não, mas eu vou comprar o plastificante aqui em tambor de 1.000 litros, eu misturo aqui. Sabe essas coisas de professor Pardal, o cara faz dentro de casa para baixar custo? Dá para fazer? Dá para fazer. Mas você vai ter um custo tão bom? Então, depende. Se o cara faz um produto assim de alto valor agregado, entendeu? De repente ele vai fazer um perfil, ele vai fazer um negócio que ele vai vender não sei quantos reais o quilo. Júnior, assim compensa? Compensa. De repente, fazendo a conta, compensa comprar um misturadorzinho pequeno, fazer formulações especiais. Por exemplo, eu conheço algumas empresas de tubos e mangueiras que ele compra 80% da carina e 20% ele faz o composto interno. Por quê? Porque essas empresas grandes fazer especialidade, fazer aquele material com aquele pó de pirim-pim-pim, que é um pouco mais caro, né, com uma borracha nitrílica, com uma coisa um pouco mais diferenciada, aí fica muito mais caro. Então, muitas vezes, ele fazendo dentro de casa fica mais barato. Então, assim, o que eu digo? Faça contas, precisa fazer conta. Vai lá, vê o custo de plastificante, faz uma formulaçãozinha básica, vê o quanto que você tem que fazer de investimento, né? Analisa a tua máquina, nem toda máquina processa o PVC, pensa direito. Muitas vezes é melhor você chegar numa carina da carta, fazer uma bela oferta, brigar, que você vai conseguir um composto do jeito que você quer, num preço muito mais barato. Então, tem essas questões. Agora, que eu te falei, vai fazer, não faz de cabeçada. Né? É mais barato, Marcelo. Eu já vi cara quebrar a cara durante anos e gastar muito dinheiro comprando, por exemplo, equipamento errado. Ah, eu acho que é isso. Por exemplo, eu vi um cara comprar uma corrotante para fazer PVC, uma extrusora dupla rosca, corrotante para fazer PVC. Porque as extrusoras de PVC elas têm que ser contra-rotante. A corrotante, dependendo do que você vai fazer e da geometria, até dá, mas não é a máquina indicada. Então, muitas vezes o cara investe errado em equipamento, gasta uma grana para depois ter que dar o passo para trás. Aí o cara fala, pô, mas se eu der o passo para trás, eu vou quebrar. Eu investi maior grana aqui, o negócio não andou. Então, sai mais barato você contratar alguém que já vai te pôr na cara do gol do que muitas vezes você ficar dando cabeçada, porque as cabeçadas não são baratas. Não é aquela cabeçada que é facinho dar, entendeu? É tudo coisa cara. Investimento alto, né? Investimento alto. Grandes volumes. Então, o lance mesmo é falar com os especialistas mesmo, é falar com o Júnior. Né? Sai mais barato. Aí, quais são as coisas. E vai economizar muito lá no final da conta, né? Porque não é uma coisa simples assim, por exemplo, como, vou comprar um moinho, por exemplo. Um moinho de 300 de boca. Compro esse ou compro aquele? Então, assim, mesmo que você erre, você está falando de um material de uma máquina de, sei lá, 30, 40 mil reais, uma máquina usada ou uma máquina, né? Então, assim, a porrada não é tão grande, mesmo que você erra, você consegue dar. Agora, para composto PVC, muitas vezes o erro não é pequeno. Precisa ter um pouco mais de experiência aí para poder processar PVC. Não é tão simples. A cabeçada é de muitos anos. Né? Ô, Julião, tá acabando nosso tempo, hein, bicho? Puta, que prazer imenso conversar com você. E, vou te falar, eu aqui dentro da minha cabeça tenho mais umas 20 perguntas para te fazer sobre o PVC e, infelizmente, a gente não vai conseguir discorrer até o final, viu? Quero te agradecer de todo o coração a oportunidade de falar com você, de aprender essas coisas, que nem você falou coisas aí, cara, que eu nem imaginava. Você vê, eu trabalho com plástico já há bastante tempo, trabalho com PVC há bastante tempo, e mesmo assim tem um mundo de coisas a se aprender. Né? Então, fica de verdade o conselho para você que é Plastilover, para você que quer se enveredar pela transformação de plástico.
Cara, vamos conversar com os especialistas, né? Tem o Júnior que é o Talk Plastic, que ele não vai deixar você na mão, ele vai fazer um trabalho de qualidade, então conta com a gente. Conta com o Marcelo Orozco, né? Me procura no meu canal, que se eu não souber, com certeza eu vou te indicar quem é que sabe. Junião, de coração, man, ó, muito obrigado. Fica aberto aí as suas palavras para a gente finalizar esse lance. Cara, quero te agradecer muito pela oportunidade, né, de falar de um mercado aí que eu conheço alguma coisa, que a gente também está toda hora aprendendo, né? A gente está toda hora aprendendo. Obrigado aí pelo espaço, né? Convidar o pessoal a conhecer o canal, né, da Talk Plaza. Então, entra lá no YouTube, tem muita conteúdo já gerado aí para vocês, né? Só digitar Talk Plaza. Lá no Instagram, @TalkPlusBrasil, né? Só digitar @TalkPlusBrasil. E a gente está com podcast agora também, Marcelo. Você vai lá no Spotify, digita lá Talk Plus, você já vai ver lá os nossos conteúdos também em podcast, a gente vai gravar podcast. Qualquer dia eu vou te chamar lá no nosso estúdio novo para gravar um podcast com a gente, vai ser uma honra. Olha, eu estou para te dizer que essas nossas conversas ainda serão muitas, viu? Porque tem muito assunto aí, tem muita coisa que eu quero aprender com você, sabe? É um prazer imenso e é extremamente agradável, né? É uma conversa que flui assim, né? Show de bola. De coração, obrigado. Valeu. Para você que está assistindo a gente aí, cara, não perde a oportunidade, se inscreve no canal da Talk Plastic, segue a gente nas redes sociais e, cara, de verdade, compartilha os conteúdos com seus amigos. Eles precisam saber dessas coisas que você está sabendo também, né? Não perde a oportunidade. Léo, fica com Deus. Show de bola. Valeu, Marcelo. Sucesso.